Os momentos de crise exigem de todos nós grandes responsabilidades e firmeza de compromissos. O Brasil está passando por um período difícil, como há muito tempo não víamos. Enfrentamos tempos nebulosos na economia, com ameaça de recessão e, que é pior, risco de diminuição do número de empregos. Não há indicador mais danoso a uma nação que o desemprego, quando homens e mulheres não conseguem trabalhar para sustentar suas famílias, os problemas saem do campo da economia e migram para a esfera social. Esta semana, senhor presidente, a presidenta Dilma Rousseff reconheceu que estamos vivendo um ambiente de crise, com dificuldades para a retomada do crescimento. O governo federal deve anunciar nos próximos dias os cortes necessários para que a máquina pública consiga conter despesas. E, de fato, é necessário que a gestão pública faça sua parte no âmbito do ajuste fiscal. Mais que isso, o governo precisa dar o exemplo e provar que está disposto a cortar na própria carne para preservar os investimentos em setores essenciais como saúde, educação, infraestrutura e previdência. Estas realidades de ajustes e sacrifícios se repetem nas unidades da Federação. Em Pernambuco, estado de onde venho, o governador Paulo Câmara anunciou um pacote que visa economizar perto de 900 milhões de reais. É uma medida dura, austera, mas necessária neste momento. Uma demonstração de maturidade de gestão. Os jornais de Pernambuco também noticiam que prefeituras importantes, incluindo a do Recife, irão trilhar o mesmo caminho, reduzindo suas estruturas para manter o foco nos serviços mais básicos. No mundo inteiro, o cenário não é dos mais fáceis. Pelo contrário, ontem vimos os mercados econômicos internacionais com os nervos à flor da pele, graças à desaceleração da economia chinesa. Com a China consumindo menos, as bolsas de valores pelo planeta sofreram quedas bruscas e o medo de uma nova crise mundial voltou ao noticiário. Os problemas da China afetam diretamente o Brasil. Afinal, Pequim é um parceiro comercial fundamental para as nossas produções de soja, minério de ferro e petróleo. Com a estabilidade chinesa, nossa economia assume uma posição ainda mais frágil e defensiva, enquanto aguardamos pelos desdobramentos dos fatos. E qual o nosso papel, senhor presidente, diante de um quadro de tantas incertezas? Nós, atores políticos, temos que assumir a responsabilidade que nos cabe e buscarmos os caminhos para fazer o país atravessar este momento sem maiores estragos. Cabe a nós, que recebemos os votos de confiança da população brasileira, buscar as construções necessárias para garantir tranquilidade aos investidores, segurança aos empresários e emprego aos trabalhadores. As disputas políticas não podem ser maiores que o Brasil. O tempo é de alinhavar o entendimento e estabelecer diálogos, porque um passo atrás agora poderá comprometer o futuro das próximas gerações. Já provamos desse remédio em diagnósticos anteriores e sabemos que ele não é bom para a maioria. A disputa política, a crítica, o contraponto são justos e fazem parte da democracia. Porém, creio que precisamos desarmar os palanques. O povo brasileiro exige de nós a vigilância, sim, mas fundamentalmente o compromisso com o futuro da nação. Temos visto, nas últimas semanas, grandes setores produtivos, como a Confederação Nacional da Indústria e a Federação das Indústrias de São Paulo e do Rio de Janeiro, assinarem manifestos públicos em defesa dos interesses do país, no sentido de manter suas plantas funcionando e a economia ativa. Por outro lado, sindicatos têm aberto mão de reajustes para garantir que homens e mulheres preservem seus empregos. Não podemos, portanto, nós que atuamos no terreno da política, aprofundar uma crise que por si só já é bastante delicada. Não se deve fazer da política uma arena de guerra, onde quanto pior, melhor. Um bom caminho só se constrói olhando para o futuro e compreendendo que é durante as dificuldades que devemos pensar de maneira coletiva.
O partido do qual faço parte, o PSB, desde o final do ano passado, assumiu uma posição de independência em relação ao governo federal. Temos nos colocado em favor do Brasil e disposto a dialogar com todas as forças para fortalecer a democracia, desenvolver o país e promover justiça social. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nas últimas semanas esta Casa tem feito um grande e louvável esforço para trabalhar numa agenda que corresponda aos mais urgentes anseios do povo brasileiro. Nossa disposição é apoiar a Agenda Brasil, apresentada pelo senador Renan Calheiros. No meu entendimento, a Agenda Brasil ainda está aberta para receber sugestões e ser aprimorada. Ela é um instrumento para a construção do necessário diálogo entre as forças políticas, o governo federal e a sociedade civil organizada. Acredito que esta agenda também é o primeiro passo para a superação da crise política que ainda estamos mergulhados. A modernização do Estado brasileiro, o ajuste e o equilíbrio fiscal, a proteção social, a melhoria do ambiente de negócios e da infraestrutura, como também a adequação de normas na legislação sobre licitações e contratos, são pontos que compõem a Agenda Brasil. Na condição de empreendedor ou indutor de desenvolvimento, o Estado brasileiro demanda o aperfeiçoamento das normas administrativas e maior segurança jurídica para impulsionar a cadeia produtiva na interação com os agentes econômicos. E as parcerias público-privadas são exemplos relevantes neste momento em que os gestores governamentais buscam atrair investimentos particulares. Fenômeno emergente nas relações trabalhistas da era tecnológica, o ambiente institucional dos trabalhadores terceirizados necessita de regras mais claras e proteção jurídica adequada em vista de um passivo trabalhista que pode ser gerado diante de um vazio legislativo. Em nome da racionalidade, da economia de despesa e da eficiência administrativa, a redução de ministérios e de empresas estatais, a eliminação de cargos e de estruturas administrativas obsoletas são propostas que podem traduzir a direção do governo federal na linha da austeridade, em consonância com os reclamos da sociedade. Mais que uma simbolização, significa o engajamento do governo na reforma da máquina administrativa onerosa e ineficiente. Precisamos discutir cada passo, pesar, ponderar, ouvir opiniões, porque o que está em jogo agora não é o projeto político desta ou daquela legenda, mas o futuro de milhões de pessoas. Responsabilidade, esta é a palavra de ordem. Os brasileiros que nos colocaram aqui olham para esta Casa com uma atenção diferente. A expectativa, senhor presidente, é que o Senado possa atuar como o grande mediador que o Brasil precisa. Uma voz serena, com capacidade de enxergar além da neblina e apontar as alternativas para o futuro. Não temos o direito de frustrar uma nação que construiu de maneira tão sofrida sua estabilidade econômica e vinha experimentando nas últimas décadas um período de crescimento. Precisamos seguir adiante com coragem e determinação. Muito obrigado, senhor presidente.